Na verdade, essa questão da reciclagem, do garimpo, é uma coisa que está muito atrelada ao meu trabalho. Eu curto muito essa coisa da gente misturar elementos antigos com elementos novos e eu tenho um prazer pessoal de visitar brechós, antiquários, então isso é uma coisa que faz parte da minha vivência mesmo, independente da questão profissional. E quando eu tive aqui a primeira vez, que nos foi passada essa ideia do trabalho do reuso, do reaproveitamento, eu então comecei a ver o que me agradava. E tinha uma peça antiga que era um buffet que estava meio desmontado, mas tinha essas portas com essas almofadas que tem um desenho assim orgânico, né? Muito tradicional da casa dos nossos avós e tudo mais. Então eu pensei em utilizar essas portas, eram 3 portas, 2 menores e uma maior. Aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer com esses 3 elementos. Aí eu achei essas venezianas, que eram umas janelas antigas, que tinham várias aqui, inclusive na Ecofábrica, né? E aí de cara já me veio a ideia do biombo, de pensar num chassi e utilizar esses elementos para fazer esse fechamento parcial dessas folhas. O biombo é um elemento decorativo que, na verdade, ele caiu um pouco em desuso nas últimas décadas, mas ele era muito popular, né, nos anos 50, nos anos 60, e hoje ele está voltando muito à moda. Tem grandes empresas de imobiliário nacional e internacional que estão lançando versões de biombos. O biombo ele é um elemento que ele separa ambientes, ele cria profundidades, né? Só que, claro, você tem que ter um pouquinho de espaço, porque para que ele pare em pé ele tem que ter um ângulo, então ele ocupa um pouco de espaço. Nesses apartamentos muito compactos que a gente vê por aí, você perder um espaço de um assento para pôr um biombo, às vezes é um luxo, mas eu gosto muito. Sempre que eu tenho a oportunidade de colocar um elemento que tem um pouco mais de glamour, né, eu vou para esse caminho. E eu acho que o biombo ele tem esse charme, o biombo ele esconde, ele separa, ele atrás de uma cama, num fundo de uma mesa, ele cria um segundo plano, digamos assim, né? Ele tira a sensação de uma parede lisa, de uma superfície reta, e ele cria essa dinâmica das folhas em ângulo para criar essa profundidade. Então é uma coisa que me agrada bastante. Eu tive contato com o trio, foi um rapaz e 2 moças muito bacanas. Eles foram designados para fazer a minha peça, porque como era uma peça um pouquinho maior do que eles esperavam na questão de proporção, então precisava de mais do que uma pessoa para poder manipular essas peças maiores, né? Então eu tive aqui, acho que durante umas 4 vezes, eu vim uma primeira vez para passar o projeto para eles, depois eu retornei para trazer as dobradiças e um material para remover a tinta que cobria essas portas, então eles tiveram bastante trabalho de mão de obra, porque essas portas, essas folhas que eu mencionei no começo, elas estavam cobertas com tinta, então a gente teve que usar um material especial para remover essa tinta, depois ela teve que ser aparada para ficarem todas com as mesmas larguras e caberem dentro desse chassi, então foi um trabalho bastante complexo, eu acredito, de execução, e sempre que eu pude eu tive aqui presente para acompanhar esse processo, até porque eu acredito que o grande mote desse projeto é essa integração entre os profissionais, nós que estamos aí no mercado final, né, de consumo, e essas pessoas que estão aqui hoje tendo essa oportunidade de um novo trabalho, de uma nova profissão e essa nossa dinâmica juntos. E eu fiquei muito satisfeito, muito feliz.